Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Você sabe que uma coisa que me fez muito bem, eu terminei o ano um lixo, né? Um lixo humano. À medida que eu fui descansando, e eu levei muito a sério o meu descanso nessas férias, eu não aceitei nem meio compromisso. Eu vivi um tempo para me recompor, porque eu sabia que eu precisava disso. E uma coisa que eu senti, fruto do meu descanso, foi justamente o meu desejo de florescer como pessoa, que estava desgastado. Sabe, vontade de ler, vontade de estudar, vontade de pesquisar, vontade de me dedicar um pouco mais àquilo que estava tão esquecido em mim. É tão bom quando você aguça o seu desejo de crescer, quando você se depara com as suas reais possibilidades. É um fruto do Evangelho provocando-nos a liberdade, porque até o nosso querer, ele precisa ser libertado. Às vezes eu quero muito, mas não estou sendo livre, porque o meu querer está amarrado. O meu querer não me permite dar os passos que eu preciso dar para que aquilo se torne uma realidade na minha vida. Não basta querer, tem que colocar vida no querer. Tem que colocar atitude no querer. Não basta eu querer ser um homem melhor. Eu tenho que colocar atitude no meu ser melhor. E no meu dia a dia começar a fazer a lição de casa. Porque senão essa semente, com todas as possibilidades, ela morre. Você tem essa semente, eu tenho. E nós não podemos negligenciar a oportunidade de cuidar dela. Porque senão você vai ficar eternamente amarrado em suas necessidades, em seus aborrecimentos. E ninguém vai querer ficar por perto. Porque da mesma maneira como os livres atraem, os presos repulsam. Causa uma repulsa natural. E eu sei que sozinho fica mais difícil. Nós precisamos sempre ser olhados por aqueles que vão nos ajudar a viver o processo da libertação. Mas a gente precisa querer a libertação. Não basta o outro me olhar e despertar em mim o desejo de ser livre se eu não fizer a minha parte. Não é ele o responsável por me fazer ser livre. Ele é apenas um instrumento que passa pela nossa vida, que passa pela minha vida e me desperta para ir buscar o que eu preciso buscar para a minha liberdade interior se tornar uma realidade. Há um evangelho em que Jesus liberta um homem de sua paralisia. O evangelho diz assim, ele está no evangelho de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 9. Entrando num barco, Jesus passou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega tua maca e vai para casa. O paralítico levantou-se e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos seres humanos. Essa palavra é para que a gente seja salvo. Por isso ela é a palavra da nossa salvação.
porque nos dá a oportunidade de olhar para aquilo que aconteceu naquele tempo e atualizar essas possibilidades. A gente faz o download, né? O mesmo que aconteceu com o paralítico acontece comigo. O mesmo que aconteceu com esse paralítico acontece com você. Esse movimento de atualizar em nós as nossas possibilidades, essa mobilidade que Jesus vai provocando em nós para que os nossos pecados, os nossos erros não nos paralisem. As nossas comodidades, minha gente. Como é perigoso a gente ficar num estado de comodidade. Quando a vida fica cômoda, ali a gente pode começar a morrer. Porque o que nos mantém vivos é o desafio. Por isso nós estamos enfrentando agora um período de crise. Isso é para abrir os olhos de todos os que estão hoje tendo a oportunidade de um emprego. Para ser o melhor que pode. Essa crise vai mexer muito naqueles que estavam acomodados, naqueles que estavam trabalhando de qualquer jeito, naqueles que estavam nivelados por baixo e satisfeitos com o que estavam recebendo. Hoje não. Toda vez que nós estamos acomodados, nós iniciamos um processo de morte interior que a gente só sente um tempo depois, quando a gente já está quase sepultado. Às vezes a depressão, a angústia é fruto disso. Já é um primeiro sintoma da morte que se antecipa em nós. Jesus nos mobiliza, da mesma maneira como mobilizou este homem, a não permitir que nada, absolutamente nada, nos paralise na busca desta liberdade. Eu preciso ir buscar o homem que posso ser. Este homem não vai chover na minha cabeça. Eu preciso ir buscar o que eu posso ser. Eu preciso me antecipar para buscar cada vez mais as minhas possibilidades e exercê-las. Para não morrer apenas com aquilo que já alcancei de mim. Eu sei que dá trabalho isso. E pode parecer muito confortável a gente viver com aquilo que a gente já achou de nós. Eu costumo dizer que às vezes nós ficamos acomodados, tão acomodados, que a gente se acessa mesmo pelas mesmas portas, sempre. Há uma porta principal por onde você se acessa e você nunca se deu o trabalho de procurar algumas laterais. E de repente a vida se encarrega de te fazer ficar com a porta principal fechada. E você tem que buscar encontrar outra porta para poder chegar. Às vezes nós ficamos paralisados diante dos nossos problemas. Não damos um passo. Anos e anos e anos na lamúria, reclamando, mas não fizemos nada para a solução daqueles problemas. Anos e anos viciados, sentindo as consequências do vício na nossa vida, mas não demos um passo na direção da superação desse vício. Não adianta rezar e pedir a Deus. Deus não vai fazer a nossa parte. A libertação, ela só é possível quando esse desejo de Deus, que é sempre que o ser humano seja livre, livre do pecado, livre das suas mazelas, livre das suas injustiças, livre de todas as tendências ao mal. Quando este desejo de Deus encontra-se com vontades humanas, aí sim. Aí sim o processo da libertação se torna real em nós. Da mesma forma como esse paralítico encontrou o caminho de sua casa, reencontrou a força de suas pernas, o mesmo pode acontecer conosco. Todas essas possibilidades que você tem no coração e que às vezes você não consegue chegar até elas, porque já se acostumou a não chegar a elas, porque já
se acostumou em não conseguir caminhar na direção delas. Essa paralisia pode terminar. E a gente pode começar um ano com muito mais disposição, permitindo que essa convicção de fé perpasse a estrutura da nossa vida e modifique radicalmente a estrutura da nossa vida. É possível. É possível, sim. Eu vejo o tempo todo o Evangelho dar certo. Eu vejo o tempo todo pessoas sendo transformadas pelo Evangelho, de maneira profunda, radical. Não aquela conversão superficial, não. Eu estou falando de mudanças profundas, de pessoas que te arrancaram as cascas que até então estavam cobrindo as suas possibilidades. Eu vi muita gente desagradável tornar-se interessante. Eu vi muita gente mentirosa ficar verdadeira. Muita gente infiel descobrir o valor da fidelidade. Muita gente incompetente descobrir a competência. Muita gente rancorosa voltar a amar. Se aconteceu com tanta gente, por que não pode acontecer com a gente? Se Jesus quebrou a paralisia na vida de tantas pessoas, por que não pode quebrar na nossa também? Se fez a tantos livres, por que não pode nos fazer também? Essa liberdade que você já tem aí dentro do coração, a partir do momento que você usá-la, você vai ver, ninguém te segura. Você vai alcançar muito mais do que você já alcançou. Você chegará a territórios do seu coração que você nem imaginava que existiam. Você agarrará essa possibilidade e você viverá com muita verdade, com muita determinação, o mesmo destino da semente, de tornar-se uma árvore frondosa, frutuosa, que tem muito a oferecer àqueles que passarem por ela. Padre Fábio, estou me sentindo muito sozinha, tenho uma família maravilhosa, mas estou me sentindo mal. E isso não faz parte da minha pessoa. Eu acho que eu estou nesse momento achando que todos falam de mim, que todos me desejam mal, que todos sentem inveja das coisas que eu consigo, choro todos os dias, fico nervosa com qualquer coisa, penso besteiras na minha cabeça e não consigo mais ir para a faculdade cursar direito que eu estava fazendo. Me ajude. Meu nome é Larissa, tenho 20 anos. Tá vendo? O sintoma da Larissa é um sintoma já muito comum nos dias de hoje, que é essa ansiedade, insegurança, medo. Tudo isso decorrente, de um jeito de viver muito para fora. É claro que existem quadros assim que você precisa encaminhar, vamos ao médico, vamos ver o que está acontecendo com a gente, pode ser que esteja faltando lá uma substância física, química, que provoque o bem-estar, isso é outro caso. Estou dizendo dessas inseguranças que nós estamos criando, que nós estamos mergulhados nelas e que estão dificultando demais os nossos convívios, minha gente. Uma coisa é certa, a vida nunca foi fácil. Eu não tenho essa ilusão de pensar que hoje é mais difícil do que foi ontem. Agora, há um fato inegável. O mundo ficou muito modificado de 30 anos para cá. A comunicação mudou radicalmente o mundo. E isso gerou muitas consequências em nós. Uma delas é essa insegurança, esse medo. Nós temos medo. A palavra que hoje caracteriza muita gente é medo. Nós temos medo de que vamos perder o outro. Nós temos medo de que o outro não vai ficar a vida inteira ao nosso lado. Nós temos medo de não dar conta. Nós temos medo da solidão. Nós temos medo de sentir medo.
Sabe, minha gente, toda vez que nós decidimos por fazer uma experiência de Deus, a gente precisa entender que Deus vai mexer nisso tudo. Que Deus vai começar a mexer nas estruturas da nossa vida para que a gente tenha, primeiro, consciência de que não podemos ser assim. De que nós estamos vulneráveis a ser assim. Nós estamos vulneráveis porque nós estamos mergulhados neste mundo assim. Mas nós podemos fazer uma experiência nova. Dentro aí da sua casa, dentro do seu quarto, aí na sua solidão, hoje você pode escolher por uma vida nova. Você não está condenado a viver a vida de todo mundo. Hoje você tem a oportunidade de ser tocado por essa força de Jesus, por esse impulso de Jesus, por essa graça que Jesus nos oferece, para provocar dentro de você uma revolução. Essa transformação interior que se chama conversão. Hoje eu quero olhar para o mundo com um pouco mais de otimismo, com um pouco mais de esperança e com um pouco mais de disposição. Não quero permitir, não quero admitir de jeito nenhum, eu não quero admitir que eu tenha que morrer com os defeitos que tenho hoje. Eu tenho a possibilidade de olhar para as minhas misérias e atravessar esse mar. Eu tenho a oportunidade de chegar do outro lado muito melhor do que eu estou aqui hoje. Porque Deus quer isso de mim. Deus quer isso de você. Pode ser que você também esteja mergulhado em muitas dificuldades, em muitos desânimos. Pode ser que você também hoje se sinta sozinha. Pode ser que você já não esteja nem se suportando mais. Pode ser que você esteja com dificuldade de se amar. Pode ser que você esteja com dificuldade de se cuidar. Dê uma oportunidade a Deus. Faça valer a sua religião. Que ela não seja mais um código de obrigações, não. Permita que hoje sua alma seja visitada por essa certeza. Deus ainda lhe quer. Permita que o novo de Deus hoje venha dar um banho, venha lavar tudo aquilo que é velho dentro de você, que não está mais servindo para nada. Não velho, né? Tudo aquilo que está estragado, porque o velho eu quero permanecer, eu quero que muita coisa antiga fique dentro de mim. O que está estragado, permita que o novo de Deus venha substituir tudo aquilo que está danificado em você. Permita que hoje Deus venha renovar os seus sonhos. Permita que hoje Deus venha renovar as suas esperanças. Permita que hoje Deus venha cuidar de você. Permita que hoje o amor de Deus possa encontrar o seu coração e fazê-lo sentir novamente a satisfação de ser quem você é. Porque quando Deus entra na nossa vida, é a primeira coisa que Ele faz. Ele nos dá motivos para a gente sorrir. Satisfação de ser quem a gente é. De você olhar-se, reconhecer-se miserável, mas ao mesmo tempo satisfeito com o que você está fazendo com todas essas misérias, que você está administrando bem, que o seu trabalho está sendo frutuoso, e que porque esse trabalho está sendo frutuoso, a graça de Deus está dando muita oportunidade de crescer em você. Que Ele lhe acompanhe, que Ele lhe abençoe, que Ele lhe faça ter condições de jogar fora tudo o que definitivamente não precisa mais continuar. A primeira quem escreve é a Ariana, que é de Cabo Frio, e ela questiona duas questões muito simples. Uma questão muito simples que às vezes a gente escuta, a pessoa tem medo disso, eu já particularmente já tive medo dessa situação. Ela fala assim: Padre Fábio, quando alguém morre, ela pode aparecer para alguém que está vivo? Minha filha, eu já tive medo demais dessa história de defunto aparecer para a gente. Hoje não tenho mais não. Aliás, é tão bom quando a gente vai vencendo esses medos que nascem do dito popular, não é? Você também já teve medo, Danilo?
Nossa Senhora, quando morria alguém na minha redondeza lá, eu quase que eu precisava mudar. Tinha pavor de passar na frente da casa da pessoa que morreu, e tinha medo de cemitério, tinha medo de urna, não podia ver uma funerária que eu já ficava tremendo. E hoje, graças a Deus, eu tenho superado muito isso. A partir dessa convicção, minha gente, que quem morre não vem aqui mais tentar nenhuma situação conosco. A gente acredita na comunhão dos mortos, né? A gente está em comunhão com aqueles que morreram, porque a gente acredita na comunhão dos santos. É diferente. Uma coisa é eu rezar, pedir por aquelas pessoas que já morreram e ter com elas este vínculo. A saudade é um vínculo que a gente pode ter com quem já se foi. Agora, não faz parte do meu contexto de fé que eu tenha possibilidade de falar com os mortos. Existem aqueles que acreditam nisso. Não é o meu contexto de fé. Como é que eu lido com aqueles que já morreram? Com profundo respeito e com o devido sentimento que a ele cabe. Se eu amava, tenho saudade. Se não, às vezes me recordo, de vez em quando, daquela pessoa que já morreu, não provoca em mim absolutamente nada, mas respeito aquele morto porque eu sei que ele é causa de saudade para muitas pessoas. Isso é que é interessante. Eu não tenho medo mais que apareça para mim ou que venham me visitar. Então, superei isso. Para mim me fez muito bem, porque esse medo me travava demais. Era uma coisa que realmente me causava um desconforto. É claro que quando a gente vê uma situação de uma morte trágica, a gente pode até ficar impressionado com aquilo, mas não fique com medo de que essa pessoa vá puxar o seu pé à noite. E a mãe da gente ainda fazia questão de falar isso, né? Ou aqueles amigos bobinhos, né, que querem ser engraçados. Ah, se eu morrer, eu venho puxar o seu pé. Não, por favor, não venha, que eu não pretendo ter essa visita, não. E eu acho interessante porque quando a minha irmã morreu, a Heloísa, foi o momento em que eu perdi muito desse medo. Porque a coisa que eu mais queria na minha vida é ter a oportunidade de encontrar-me com ela de novo. Uma única vez que fosse. E como eu tinha medo que os mortos aparecessem para mim naquela época, eu comecei a encontrar naquele medo, então, uma solução, né? Já que eu tenho medo, é porque eu acredito que possa acontecer. Então tá bom, Heloísa, gostaria muito que você me aparecesse hoje, que você viesse aqui, que eu preciso resolver umas questões com você, né? E fazia isso tremendo assim, igual uma vara verde. E a Heloísa, que me amava tanto, tenho certeza que não deixaria de atender um pedido meu. Ela não veio, então eu acredito que eu não tenha esse direito de pedir isso, e muito menos ela terá essa possibilidade de me visitar. Mas volto a dizer, é a minha convicção de fé. Essa é a convicção de fé cristã católica. Nós não acreditamos que podemos falar com os mortos. Os espíritas acreditam nisso. Faz parte da vida de fé deles e nós respeitamos. Mas para nós, cristãos católicos, não faz parte da nossa fé. Nós acreditamos na comunhão, é diferente, né? E não na comunicação, essa de alguém estar aqui comigo e falar como eu posso agora falar com você. A Lília Tereza Ferreira, de Americana, escreve e diz assim: Padre, minha mãe faleceu em abril em uma clínica, e depois que perdi minha mãe, eu me sinto mais forte. Mas o problema é que ainda sinto que ela está aqui, presente comigo. Isso é normal? É normal. Faz parte do processo do luto, essa presença, né, essa sensação do outro conosco. Porque, na verdade, a ausência é uma coisa que a gente vai trabalhando aos poucos. Quando alguém morre, quando alguém é retirado do nosso contexto existencial, eu tenho que reaprender a vida agora sem aquela pessoa. Você que está passando por isso, né? A gente sabe que os primeiros meses são dolorosos demais. É uma menina, na verdade uma moça de 22 anos, que escreve assim: Padre Fábio, eu estou muito preocupada com a minha mãe. Há mais ou menos um ano,
ela descobriu as redes sociais e desde então tornou-se um vício para ela. Minha preocupação, padre, não é sem razão. De uns meses para cá, minha mãe colocou uma senha no computador e às vezes ela passa madrugadas inteiras, padre, conectada no chat do Facebook. Isso tem sido causa de brigas frequentes entre ela e meu pai. Ela se defende. Diz que é muito sozinha, que não tem amigos e que os melhores amigos que encontrou na vida são todos virtuais. Eu tenho 22 anos, já estou terminando a minha faculdade, sou filha única, trabalho e fico pouco em casa. Meu pai também está sempre ausente por causa do seu trabalho, que o faz viajar muito, e isso faz com que minha mãe fique muito solitária em casa. Desde que ela descobriu essas redes sociais, isso tornou-se um vício na vida dela. Sinto, padre, que meu pai está muito intolerante com tudo isso. E percebo que já existe uma crise estabelecida no casamento deles. Estou muito preocupada. Tento conversar com ela sobre o assunto, mas ela não me permite e diz que ela é minha mãe e que eu não tenho direito de falar absolutamente nada sobre o comportamento dela. Que ela não se mete na minha vida e que, portanto, eu não devo me meter na vida dela. Minha mãe, padre, tem se comportado como se fosse uma adolescente. Fica envergonhada e não sei o que fazer. Como posso ajudá-la, padre? Eu também, minha gente, fico muito preocupado no papel que essas redes sociais muitas vezes desempenham na nossa vida. Eu sei que é agradável, eu sei que muita gente descobre amigos de verdade, eu sei que as redes sociais, elas diminuem distância, a gente fica próximo de quem a gente admira, a gente fica próximo, a gente faz grupos de amizade. Eu me lembro que da última viagem para a Terra Santa, né, foi uma viagem maravilhosa. Nós ficamos em 220 pessoas, para você ter uma ideia, peregrinando durante 10 dias pela Jordânia e Israel, e nós saímos de lá vários grupos de amigos mesmo. Aqueles ônibus criaram uma fraternidade tão grande, porque nessas peregrinações a gente fica junto o tempo todo. São 24 horas convivendo, né? E é claro que dali essas pessoas saem motivadas a continuarem. É uma forma de estender aquela viagem para as suas vidas. E ali nós temos lá o Facebook, as comunidades, os viajantes, né? Os peregrinos da Terra Santa. Eu acho bonita a maneira como eles partilham fotos, as alegrias da viagem que ainda duram até hoje. Porque uma viagem para a Terra Santa, ela não termina nunca dentro da gente. Sobretudo por causa dos amigos que a gente fez lá. De vez em quando eu vejo os ônibus, que eram divididos em ônibus, né? O ônibus vermelho, o ônibus amarelo, o ônibus vermelho se comunicando entre eles para que eles possam se encontrar, para que possam fazer uma confraternização, ou até mesmo combinando novas viagens. Isso é muito saudável. É importante, eu gosto de dizer isso. A gente precisa estar próximo de quem nos faz próximos de Deus. Então, de repente, você descobre que naquele grupo virtual você tem amigos que lhe fazem ser amigo de Jesus. Então pronto, isso é um valor. O que a gente não pode permitir é que essa vida virtual venha a abarcar, isto é, tomar conta de toda a nossa vida. A gente não pode esquecer que a gente tem pessoas do nosso lado, né? Que a vida é real, que a vida é concreta, que eu tenho que me preocupar com os meus filhos, que eu tenho que me preocupar com o meu marido, que eu tenho que me preocupar com a minha esposa, que eu não tenho o direito de ficar tirando muito tempo do meu dia, da minha dedicação, para ficar lá naquele Facebook o tempo todo, naquele Twitter o tempo todo, no e-mail, nas salas de bate-papo. Eu preciso dosar. E eu fico preocupado como muitas vezes essas redes nos infantilizam mesmo, nos retiram da responsabilidade, melhor dizendo. Não é só infantilizar, é nos fazer esquecer que nós temos responsabilidade. Eu fico me policiando. Quanto tempo eu gasto do meu dia na minha internet? Minha gente, isso aqui é um perigo, ó. A gente fica. Senta
Como é que é? Peraí, só que eu tô... Tudo é urgente, tudo é importante, né? Já observou que hoje tudo é importante? Parece que alguma coisa mudou. Nós estamos considerando que tudo agora é importante. Eu estou jantando e aí eu paro. Gente, desculpa que esse e-mail aqui eu preciso responder agora. Aí começa. Isso é mentira. Não tenha nada nessa vida que não possa esperar terminar um jantar que você está fazendo com seus amigos, com seu esposo, com seus filhos. Você precisa entender que os meios virtuais, e a vida vai ser cada vez assim mais, gente, não tem como voltar atrás. Você precisa entender que essa vida virtual é apenas um complemento, uma parcela. Ela nunca pode ser maior do que a vida real. E vida real, não estou dizendo que a vida virtual não é real. Não estou dizendo que aqueles amigos não são de verdade. Não. Eu só acho que você não tem o direito de colocar na vida virtual mais importância do que os seus relacionamentos, do que as suas urgências. O que realmente é urgente na sua vida? E é muito preocupante isso. Imagina uma menina de 22 anos tentando convencer a mãe de que o comportamento está inadequado. Está vendo como os papéis se invertem? Porque hoje é muito comum que a gente encontre pessoas realmente esquecendo da maturidade que já alcançou na vida e regredindo. Porque isso é muito perigoso. Isso pode regredir. Esses relacionamentos virtuais, quando não bem administrados, eles podem fazer abrir porteiras na sua vida que depois você não sabe fechar mais. Minha gente, quanto casamento está sendo terminado, está sendo minado por causa dessas benditas redes sociais, mal utilizadas. Mulheres que se envolvem afetivamente com outros homens. Porque, claro, do outro lado do computador, todo mundo é lindo, é maravilhoso, todo mundo é compreensivo, todo mundo é amigo, todo mundo é solidário. E a gente sabe que às vezes você está lá vivendo uma dificuldade com seu marido não é tão perfeito assim como você gostaria que ele fosse, e de repente você tem um amigo ali de Face, de Twitter, sei lá de quê, que começa a dizer coisas bonitas para você, coisas que seu marido não sabe dizer, ou começa a lhe tratar de um jeito que seu marido não trata, e você vai caindo nessa ilusão, e você vai permitindo que essa ilusão vai crescendo dentro de você, e de repente você está se distanciando do que você realmente ama, de quem realmente lhe ama, para alimentar um contexto de ilusões que pode ser absolutamente destrutivo para você. Muito cuidado onde você gasta o seu tempo, com quem você gasta o seu tempo e onde você se ampara afetivamente. Volto a dizer, as redes sociais bem administradas, bem articuladas, elas nos ajudam a criar vínculos positivos, mas elas precisam ser muito bem administradas, porque senão a gente pode se exceder e a gente pode esquecer quem nós somos e como devemos nos comportar. Perigo, viu? Muito perigoso mesmo. Padre Fábio, aos 19 anos conheci meu esposo. Primeiro e único namorado, nos casamos e tivemos vários filhos maravilhosos. 3 filhos maravilhosos: Nelsinho, Daniel e Walter. Daniel, portador de autismo, aos 2 anos e 8 meses descobrimos e demos início a uma maratona de pesquisas e acompanhamentos médicos para ver o que poderíamos fazer para ajudá-lo. Nelsinho, mais comunicativo, aparentemente o que estava sempre de bem com a vida, resolveu cursar psicologia, dizendo que o objetivo seria ajudar de uma forma mais direta o seu irmão, uma vez que ele sabia que na falta da minha falta e na falta do pai, ele seria o responsável pelo Daniel e possivelmente gostaria de encontrar uma cura para os problemas do irmão. No entanto, no início do 7º período do curso, ele desenvolveu uma depressão e quando fomos fazer terapias para ajudá-lo, também descobrimos que ele era portador de transtorno bipolar do humor. Tentou suicídio por 3 vezes. Nesse meio tempo, nosso 3º filho, Walter, teve síndrome do pânico. Em 22 de abril de 2006, Daniel nos deixou.
Fez uma parada cardíaca e foi para o céu quando tinha 22 anos. Nelsinho, por sua vez, com a morte do irmão, desistiu do curso de psicologia, estava no 8º período, dizendo que o curso não tinha mais sentido para ele. Retornou para casa para tentar um outro curso, se interessou por veterinária e ficou fazendo cursinho para prestar vestibular. Ao convite do pai, Nelsinho decidiu fazer o EJC, que é o Encontro de Jovens com Cristo. No final de novembro, teve uma outra crise de depressão, nos comunicou e foi participar do encontro só nos dias 2 e 3. No dia 2 teve outra crise, tentou sair do encontro e quando fomos comunicados, eu e meu esposo fomos correndo para a sala onde tínhamos instalado vigília e o entregamos a Deus. Ele teve um lindo reencontro com o Senhor no dia seguinte, estava muito feliz. Fez uma confissão abertamente, pediu perdão pelas vezes que atentou contra a vida, tudo isso em público, durante a missa. Foi o primeiro a comungar. O recepcionamos com muita alegria e esperança, mas na madrugada do dia 4, ele se suicidou. Enforcou-se na frente de casa e estava com 24 anos. Faziam 7 meses da partida do meu outro filho, Daniel. Fiquei desnorteada, mas sempre que paro para ouvir o meu interior, meu espírito está cantando belíssimas melodias e sei que é o próprio Deus me acalmando. Tudo isso que vivo hoje com Walter e meu esposo Nelson são amores que estão perto e tão distante, tão presentes e tão ausentes. Agora existe uma outra coisa, Padre. Deus imprimiu sua marca entre a ausência e a presença, entre a distância e a proximidade. É o seu amor que está acima de toda dor. Quando nos deixamos guiar por Ele, Ele coloca sua mão entre a dor e o desespero e não deixa que nós percamos a razão. Tudo passa, até o que pensamos que não passa, só não passa o amor de Deus. A gente sabe o quanto que é desafiador neste momento de dificuldade a gente encontrar um sentido para a vida. A gente sabe o quanto que é desafiador para o ser humano ele encontrar um motivo para prosseguir mesmo no momento que parece que nem existe estrada. Quanta tragédia, quanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. E acaba você também se recordando daquilo que num determinado momento da sua vida você passou e que parecia que não tinha solução mesmo. Quantas vezes na nossa vida nós nos esbarramos em situações que parece que retiram todas as possibilidades das nossas mãos. É interessante que quando essas realidades crescem dentro de nós, a primeira tentação que nós temos é a de desistir. É aquela sensação de que nós não temos forças suficientes para a gente poder continuar de pé. E é nessa hora que justamente o absolutamente contrário acontece. Sobretudo nas pessoas que conseguem, sobretudo na vida daquelas pessoas que conseguem entregar isso nas mãos de Deus. Que não é apenas um deixo lá e esqueço. Não, entregar nas mãos de Deus é a gente aceitar o silêncio da situação. Entregar nas mãos de Deus é a gente reconhecer que hoje, humanamente, nós não temos como explicar o acontecido. E que um jeito que nós temos de sobreviver a tudo isso é então a gente descansando em Deus. É muito desafiador mesmo a gente ser capaz, a gente ter que viver a presença na ausência. Como é que nós podemos fazer o outro ressuscitar? A gente, no momento em que o outro vai embora da nossa vida, a maior indignação que nós temos é essa: como é que uma pessoa que está tão viva dentro de mim vai ser sepultada agora? Você sepulta o corpo, e aí depois que sepulta o corpo, você começa a descobrir o que desse corpo está sendo ressuscitado em você. O que pertencia àquele corpo, mas que extrapolava a experiência de ser material. Não é um braço que você ressuscita, não é uma mão que você ressuscita, uma boca, não. Mas é alguma coisa daquela boca que sorria, daquele braço que agia, que ficou dentro de você. É interessante isso. O outro com seu poder de presença, o corpo do outro. A sua experiência com o outro foi uma experiência física, mas foi também uma experiência que extrapolou a realidade física. Ressurreição é isso. O bonito da gente entender a ressurreição de Jesus
é que antes de ser a experiência de um sepulcro vazio, de um corpo que não está mais lá, de um corpo que estava vivo, morto e que agora está ressurreto, a experiência que os discípulos fazem é a experiência de perceber o que do Cristo estava vivo dentro deles. E essa é a experiência de ressurreição que nós precisamos aprender a fazer. Por exemplo, a experiência de perder 2 filhos. De alguma forma esses filhos estão dentro de você. Não tem como. Não tem como você dizer que esse filho não está em você. Não tem como você negar. Não tem como você dizer que esses meninos morreram totalmente. Não. Estão na experiência daquilo que você viveu com eles, nas noites em que você cuidava, nas noites que você acordava para ir lá, ver as necessidades dele, quando eram crianças, e tudo aquilo que você ensinou como mãe, e de alguma forma hoje estão aí registrados. Todas essas informações, fazendo a experiência da ausência ser de alguma forma presença. Não está fisicamente mais no meio de nós, mas a gente pode percebê-lo em você. Cada vez que você fala da sua dor, de alguma forma você ressuscita, você faz justiça, à morte, a essas partidas tão inesperadas de 2 filhos que foram embora tão jovens. É um desafio, minha filha, e a gente agradece muito a Deus por você ter aceitado esse desafio. A gente agradece muito a Deus a oportunidade que você teve, ou melhor, que você viveu para poder todas essas realidades que você experimenta, mas ao mesmo tempo com tanta luta, com tanta força. Sua opinião é importante para nós. Comente abaixo, inscreva-se para mais conteúdo enriquecedor e ajude-nos a espalhar essas mensagens positivas compartilhando este vídeo.